Shabbat Shalom, igreja. Claro, você. Parashá Shavua, Parashá da semana, está lá em Gênesis 44, a partir do verso 18. Parashá Vaigash, verso 44, capítulo 44 de Gênesis, verso 18. Então Judá se aproximou dele e disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos seus ouvidos, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um pai já velho e um moço de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-o a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar seu pai, e se deixar seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão, o mais novo, não descer convosco, nunca mais verei a minha face. Amém? Pode tomar teu assento, glorificando o Eterno. A Parashá Vaigash quer dizer se aproximou. Quem se aproximou? Quem? Aqui há aproximações tanto físicas como espirituais. Judá, ele se aproxima de Yosef, que representa ali uma autoridade, um governador, e ele então vai agora pedir a Yosef, a José, que fique no lugar de seu irmão Benjamim, que fique ali escravo, que ele fique preso no lugar de seu irmão. Essa aproximação física e espiritual, por que eu digo que há duas aproximações? A física, porque Judá vai se aproximar ali de Yosef, e a espiritual, que ele vai se aproximar em primeiro lugar do Eterno, para que ele possa também se aproximar do seu irmão José. Perceba que nós vamos ver hoje, ou melhor, estamos vendo ao longo da semana, a primeira expressão de Techuvá na Torá. O que é Techuvá? Retorno, arrependimento. Nós vamos ver um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro pela primeira vez na Torá. Aleluia. Judá, o homem que vendeu o seu irmão, a princípio queria matá-lo, mas por intermédio do seu outro irmão, ele vai apenas jogá-lo numa fossa, e numa primeira oportunidade ele vai vender o seu irmão, sem se preocupar com o seu paradeiro ou com o que iria acontecer com Yosef, com José. E agora nós vemos esse homem rancoroso, esse homem maldoso, que não se preocupa com a sua família, que não se preocupa com o seu chamado, com o propósito que o Eterno tem para com a vida dele e para com a família dele, para com a descendência dele. Agora nós vemos que esse homem, ele dá uma demonstração de Techuvá, uma demonstração de arrependimento, porque Yosef, José, elabora um plano, todos nós sabemos e vimos na Parashá passada, com o intuito de reter Benjamim junto a ele no Egito. E esse plano ele dá certo, porque o que se passava no coração de José, ele queria saber se os irmãos ainda estavam com aquela mesma mentalidade,
se os irmãos ainda estavam com aquela mesma raiva dele, se estavam ainda da mesma forma como eles o deixaram, como ele o deixou há 22 anos atrás. E esse homem, Judá, o homem que até então era tido como um homem maldoso, ele se põe no lugar de seu irmão mais novo. Perceba que quando nós de fato nos aproximamos do Eterno, nos aproximamos de Deus, nos aproximamos da Torá, nos aproximamos das mitzvot, dos mandamentos, fica fácil nós retornarmos, fica fácil nós de fato nos arrependermos e nos aproximarmos dos nossos próximos, daquelas pessoas que nos feriram, daquelas pessoas em que nós mesmos magoamos outrora. E ele vai dar essa demonstração, ele vai se arrepender e agora vai se aproximar do seu irmão. Até então, Judá tinha muito melindre em se aproximar daquele homem, de José. Por quê? Porque era apenas o governador de toda a terra do Egito. Então as pessoas ali tinham medo no falar e no se aproximar, não faziam gestos bruscos perante essas autoridades. Mas agora eu observo aqui que Judá, ele não tem mais esse melindre, não tem mais esse medo, porque ele se aproxima e depois ele começa a falar com uma vamos dizer assim, de uma forma mais branda com aquele governador. Ele primeiro se aproxima. O que ele teria que fazer era pedir autorização para se aproximar. Mas perceba que quando você se aproxima do Eterno, quando você se eleva, as coisas físicas ficam fáceis. Aquele medo que você tinha outrora de tomar atitudes, você não tem mais esse medo, você não tem mais esse melindre. Você toma atitudes porque você sabe quem é que está com você, quem é que vem logo atrás, ou quem é que vem à sua frente. Você não tem tanto medo. E Judá, ele vai fazer isso. Vai dizer, olha, o Senhor anteriormente disse, e nos perguntou se nós tínhamos pais, se nós tínhamos irmãos, e eu falei que tínhamos um pai já velho e um filho da sua velhice, que não poderia se separar. Então José vai falar para eles, olha, se vocês então não voltarem aqui com o seu irmão mais novo, vocês não me verão, ou seja, vocês não vão comprar mais mantimentos, porque até então há 2 anos de escassez, ou seja, ninguém planta, ninguém colhe, é seca total, e só tinha no Egito o alimento. Então eles tinham que voltar lá de qualquer maneira. Não tinha como eles dizerem, não vamos voltar lá, ou não precisamos retornar lá. Eles tinham que voltar lá. Todos os povos daquela época teriam que descer até o Egito. E quando a Torá ela usa essas palavras, descer e subir, entenda também de forma espiritual. Quando nós descemos o nível, quando nós descemos ao Egito, nós estamos nos aproximando mais das coisas físicas, das coisas materiais. Mas quando nós subimos a Canaã, nós estamos próximos das coisas espirituais. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo aí no verso 30. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada, ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, vosso pai, com tristeza à sepultura. O que é cães? Cães. Cães. A velhice. Perceba que Judá, o homem que outrora, 22 anos atrás, jogou seu irmão numa cisterna, queria o matar, em seguida ele vende seu irmão, agora ele se preocupa com o seu pai, se preocupa com o que o seu pai vai achar, ou como vai ser o recebimento
situação, de uma informação, mais uma vez, de que ele perdeu mais um filho. Judá agora se preocupa em não perder o seu pai, porque eu vejo Judá agora como um homem mais velho e se preocupando em agradar mais ao seu pai, em honrar mais o seu pai. O homem que outrora não se preocupava, não estava nem aí com o que seu pai iria achar, ou com o que o seu pai queria ver que ele resplandecesse, queria ver com que ele fizesse a sua família, queria ver a preocupação com que ele se dava às coisas espirituais, porque era um homem que se preocupava muito com as coisas materiais, com as coisas físicas. E agora eu vejo José como um homem que se preocupa com seu pai, um homem que se preocupa agora com a sua família, porque ele mesmo vai dizer que se colocou como fiador do seu irmão. Ele vai se colocar no lugar do seu irmão. Perceba que quando eu me permito fazer esse caminho de volta, quando eu me arrependo, fica fácil eu se colocar no lugar do meu próximo. Fica fácil eu me colocar no lugar daquela pessoa com que eu feri. Fica fácil eu me colocar e para que eu possa também entender o que aquela pessoa sente. Techuvá não é só eu entender onde eu errei, não errar mais e continuar o caminho, não é só isso. Techuvá, retorno, arrependimento, é se preocupar também com o dano que eu causei lá atrás, é se preocupar com as pessoas que estão à minha volta, se preocupar com as coisas que eu fizer agora, como que vai resplandecer, como que vai espirrar lá na frente. Ele agora se preocupa muito com a velhice do seu pai. Ele quer agora honrar o seu pai na sua velhice. Perceba que essa primeira ação de Techuvá é uma ação completa. Judá, ele vai viver uma experiência completa de Techuvá, de arrependimento, porque em primeiro lugar ele vai se colocar no lugar do seu pai. Em segundo lugar, ele vai se dar como escravo. O homem que vendeu seu irmão como escravo, para ser um escravo, agora se coloca como escravo, se coloca agora como servo. Perceba que ele quer agora reparar o erro dele. É um homem que agora quer reparar, um homem que agora quer se aproximar do eterno, quer se aproximar das coisas espirituais. E vocês vão entender lá na frente o porquê disso. Capítulo 45, o verso 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. José agora percebe o arrependimento. José, o irmão mais novo de todos aqueles irmãos, era o mais elevado, era o que estava mais elevado. Não é à toa que o seu pai vai fazer uma túnica para ele, vai dar uma túnica ao seu filho mais novo, porque Israel, Jacó, ele percebe essa espiritualidade, ele percebe essa vontade de se aproximar do eterno, ele percebe em Yosef a vontade de ser um líder daquela família. E Yosef, como um homem espiritual, um homem que era próximo do eterno, vai perceber o arrependimento nas palavras de Judá. Você consegue perceber o arrependimento nas palavras de alguém? Sim ou não? Sim, nós conseguimos perceber. Agora nós não estamos falando de qualquer arrependimento, estamos falando de um arrependimento de alguém que fez um mal maior a ele, um mal gigantesco, a ponto desse homem ficar 22 anos separado da sua família, separado do seu pai, separado da sua terra de origem, separado dos seus irmãos. José, ele queria perceber esse arrependimento não só nas falas, mas também na atitude. Essa é uma das características da Techuvá.
É um arrependimento no seu falar e nas suas atitudes. Eu não posso só declarar que eu me arrependi do meu erro. Eu tenho que também mostrar com as minhas atitudes. A letra de médico aí. Deixa eu falar. Preciso ter atitudes de uma pessoa que se arrepende. Deixa eu falar, arrependimento. Que atitudes são essas? Atitudes no falar e atitudes daquilo que você vai fazer. Perceba que nesse fazer, ele se coloca como um escravo. Ele expressa a sua techuvá, ele vai se expressar e ele também vai se colocar no lugar do seu irmão mais novo. E José, então, percebendo essa atitude no falar, percebendo esse arrependimento no falar e nas suas atitudes, ele então se revela. Eu já quero trazer aqui uma revelação espiritual. Nós sabemos que José, ele é uma tipologia, uma representação do Mashiach. Sim ou não? Sim. Nós sabemos que ele representa o Mashiach. Perceba que quando o Judá ele se aproxima de Yosef, quando nós nos aproximamos de Torá, quando nós nos aproximamos de mitzvot, dos seus mandamentos, quando nós nos aproximamos de Torá, nós de fato reconhecemos quem é Yeshua. Aleluia. Nós passamos a reconhecer que ele não é um Jesus loiro, um Jesus de olhos azuis, de nariz perfeito, que usa roupas romanas. Quando nós nos aproximamos de Torá, nós entendemos que esse Jesus, na verdade, é Yeshua, o judeu, o cumpridor de Torá, aquele que um dia se deu como escravo, se deu como aquele que iria levar as nossas dores, se colocou como um sacrifício vivo em nosso lugar. Perceba que essa aproximação não é qualquer aproximação. Por isso que eu digo que é algo também espiritual. Sabendo que José é uma tipologia do Mashiach, nós entendemos também que quando nos aproximamos de Yeshua, nós também nos aproximamos do Eterno. Porque Yeshua, ele é o caminho que nos leva à vida. E a vida só está no Eterno, só está em Deus. Amém? Então, Yosef, ele se revela a seus irmãos. E agora eu digo que começa a parashá, que começa o estudo. Porque o homem que foi vendido, e quando você ouvir essa palavra foi vendido, foi escravo, pode mesmo levar essa palavra no profundo. Porque ninguém aqui, eu acredito, experimentou essa escravidão. Ninguém aqui experimentou ser vendido pelos seus familiares e ficar 22 anos separado, longe, numa terra estranha. Ficar 22 anos, 18 anos escravos, não é para qualquer um. E por que eu digo que não é para qualquer um? Porque um homem que fica 18 anos escravo, e a sua espiritualidade fica intacta, numa terra pagã, não é para qualquer um. O homem que mesmo não conseguindo estudar a Torá, mesmo não conseguindo estar perto da sua família, na sua terra natal, era um homem que se elevava, era um homem diferente de todos. Perceba que esse diferente pode levar o pé da letra, porque onde ele estava, havia mudança, havia diferença. Onde ele estava, era colocado em lugar alto. E por que ele era colocado em lugar alto? Porque ele procurava se elevar. Procurava se elevar, independente se estava numa prisão ou se estava em casa, no conforto da sua família, da sua parentela. Era um homem que buscava se elevar. Perceba que quando você busca essa elevação, quando você se eleva, se aproxima de Deus,
Ele também te aproxima dele, ele também se aproxima de você. Ele quer essa aproximação. Então quando você busca, você encontra. Aleluia. E quando Deus está com você, não importa o lugar que você esteja, você vai prosperar. Ele vai te colocar em lugar alto, Ele vai te honrar. Tenha certeza disso. Então agora Ele se revela aos seus irmãos. Os seus irmãos ali percebem que aquele homem, aquele governador, era o seu irmão. Irmão esse que eles venderam há 22 anos atrás. Eu vejo Judá como um homem que viveu esses 22 anos eu acredito que com um pesar muito grande no seu coração. Porque por mais que você não goste de uma pessoa, você fazer um mal a ela irreparável, não é possível que você fique tranquilo com isso, ainda mais no âmbito familiar. Ele vendeu, não foi qualquer pessoa, qualquer um estranho, ele vendeu o irmão dele. E além dessa dor no seu coração, ele via essa dor refletida no seu pai diariamente. Durante 22 anos, Jacó, Israel, sofreu com a perda desse filho. Porque além de perder, ele não conseguia sepultar. Perceba que aquela dor não só doía no seu pai, mas dentro dele também, por ter cometido uma falha, por ter transgredido a Torá, por ter feito algo que desagradou ao Eterno. Lógico que quando nós fazemos algo, nós transgredimos a Torá, porque é lógico que nós cometemos pecados sem intenção. E quando nós percebemos que erramos, que falhamos, dá aquele remorso. E nós queremos retornar, nós queremos nos arrepender, fazer essa techuvá. E eu acredito que era um homem que queria, de alguma forma, restituir esse mal que ele fez. Era um homem que viveu esses 22 anos tentando reparar esse erro, essa falha que ele cometeu. Um homem que procurava de todas as maneiras restituir de alguma forma esse mal que ele fez. E agora, diante de um governador, ele vê essa oportunidade de colocar esse arrependimento em prática. Ele vê a oportunidade de ter essa atitude de falar: eu errei lá atrás, eu cometi aquela falha, mas hoje o Eterno me deu uma oportunidade de fazer diferente. Hoje o Eterno me deu uma oportunidade de me arrepender e de reparar esse erro de alguma maneira. Porque não importa aquilo que você tem feito, aquele erro que você tem cometido, o Eterno, Ele sempre vai te dar uma oportunidade de se arrepender. Ele sempre vai te dar a oportunidade de fazer techuvá, de retornar, de estar mais próximo dEle. Ele sempre vai dar essa oportunidade. Então Yosef, ele se revela a seus irmãos. Acompanhe aí o verso 7. Capítulo 45, verso 7. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por aqui, por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito. Perceba que em tudo Deus, Ele tem um propósito. Em tudo há um propósito. O homem que ficou ali 22 anos separado de sua família, sem notícias de seus irmãos, o homem que entende o propósito do Eterno. Ele entende o propósito do Eterno, mesmo ele estando escravo, mesmo estando sozinho, ele entende o propósito do Eterno. E qual que era o propósito do Eterno? Conservar, preservar e livrar
aquela geração e a geração futura. A intenção do Eterno era essa. Esse era o propósito do Eterno. Conservar e preservar. O homem que ficou bastante tempo escravo, hoje está em lugar de destaque, hoje ele é um governador, mas nós não vemos em toda a sua história ele murmurar. De nenhuma maneira, um homem que passou grande parte da sua vida, da sua existência como escravo, não murmurou em momento nenhum. E agora eu quero perguntar para você, do que você tem reclamado? Do que você tem murmurado? Do que você tem reclamado? Qual é a falta que tem na sua vida? Esse homem aqui que nós estamos falando ficou anos longe da sua família, longe da sua terra, mas em nenhum momento esse homem ficou longe do seu Deus. Aleluia. Quero dizer para você que não importa o lugar que você esteja, se você buscar a presença do Eterno, você vai encontrar. E não importa onde você esteja, Ele sempre vai estar com você. Ele vai estar com você, Ele vai te honrar em todo tempo, em todo momento. O homem que entendeu em primeiro lugar o propósito do Eterno, mesmo em meio à sua dor, mesmo em meio às suas dificuldades, procura entender o propósito do Eterno. Procura entender o que Ele quer com você nessa situação. Porque há dois tipos de deserto: aquele que você se coloca e aquele que o Eterno te põe. O deserto que você mesmo se coloca é um deserto mais difícil, é um deserto que é mais prolongado, um deserto que é mais difícil de você sair. Mas o deserto que Deus Ele te coloca, que o Eterno Ele te põe lá e Ele te leva para lá, é um deserto mais gostoso. É um deserto que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sol escaldante, existe a presença dele, uma nuvem que vai te cobrir, que vai te proteger, que vai te livrar, independente daquilo que tem no seu caminho. Procure entender o propósito. Sempre procure entender o propósito. Você pode sim orar, perguntar ao Eterno: o que o Senhor quer comigo nessa situação? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Procura entender. Quando você procura entender o propósito, fica mais fácil passar por uma escravidão, fica mais fácil mesmo estando aparentemente sozinho, fica mais fácil você enfrentar as dificuldades. José era um homem que procurava entender as dificuldades, procurava entender o propósito do Eterno nas dificuldades, nas suas lutas diárias. Ele não fez nada para ser levado ao Egito como escravo, mas permaneceu lá durante anos, porque ele sabia do propósito do Eterno. E agora um homem que foi ferido lá atrás por seus irmãos, agora esse homem, ele acalma o coração dos seus irmãos. Ele vai acalmar o coração daqueles que fizeram mal a ele. Perceba tamanho era o coração desse homem. Até chuvar do seu irmão reflete nele, e ele agora vai acalmar, porque aqueles que fizeram mal agora estão sentindo. Eu creio que todos ali estavam com o coração apertado e reconheceram o seu erro, a sua falha em ter vendido ele 22 anos atrás. E esse homem, ele não leva rancor nenhum dentro de si. Isso já é uma lição para mim e para você. Às vezes a gente não quer nem estar na presença de pessoas que fizeram mal para a gente, que nos fizeram mal. Às vezes a gente evita estar no lugar que aquela pessoa vai estar. Mas esse homem aqui, que foi vendido 22 anos, agora nos dá uma lição de moral, uma lição para a vida inteira. E ele nos mostra que mesmo sendo ferido, mesmo sendo magoado, a gente tem que procurar ter essa proximidade. A gente tem que procurar ter essa proximidade com aquelas pessoas que nos feriram, que nos fizeram mal. Não importa aquilo que fizeram, procure ter essa proximidade, porque é isso que é servir a Deus, isso que é ser servo.
Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é honrar a nosso Deus. Isso é ser crente. Ser crente não é colocar uma Bíblia debaixo do braço e vir aquele lá, uma congregação. Ser crente é isso. É entender o propósito do eterno naquela situação. Isso é amar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eu meditava muito nesse versículo e eu parava para analisar. Porque amar alguém é uma coisa. Agora você amar uma pessoa como você se ama, como a você mesmo, já é diferente. É a pessoa te fazer o mal e você perdoar ela. E você tocar dali para frente como se nada tivesse acontecido. É fácil? Não é fácil. Perceba que os mandamentos eles foram amarrados de tal maneira que você não tem como fugir, não tem como escapar. Ou você serve de verdade ou você não serve. Ou você está dentro ou você está fora. Amar o nosso próximo como a nós mesmos é isso. É entender o propósito acima da dor. Acima da nossa dor. É entender que Deus ele tinha um propósito naquilo. Aleluia. Amém? Capítulo 46. Agora se você não dá glória a Deus, um salto mortal aí, eu vou embora. Hein? Capítulo 46, verso 1. E partiu Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa, vamos analisar o versículo 1. Olha o que está escrito ali. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio ao Egito. Ao Egito ou não? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Ao Egito, sim ou não? Não. Mas seu filho manda os seus irmãos irem lá, subirem e trazer o seu pai. Onde é que Yosef estava? Estava como governador onde? Que terra? No Egito. E por que Israel vai descer a Berseba? Perceba que antes dele descer ao Egito, ele primeiro vai consultar a Deus. Primeiro, eu quero que você entenda a profundidade disso, porque isso é para a nossa vida toda. O homem que antes de tomar uma atitude, ele primeiro consultou a Deus. Às vezes nós tomamos atitudes sem consultar a Deus. Atitudes essa que vai mudar a nossa vida toda, que vai virar a chave ali, e talvez até lá na frente vai colocar tudo de pernas para o ar. E a gente faz com a força do nosso braço, a gente faz com o nosso entendimento. Glória a Deus. E agora Israel, Jacó, nos dá aqui uma última lição. Uma última não, penúltima, que ainda vem a melhor de todas. Ele vai nos ensinar que antes de tomarmos atitudes que vai resplandecer, que vai iluminar a nossa vida, ou transformar a nossa vida, nós temos que antes consultar a Deus. Ele primeiro desceu a Berseba, foi a Berseba, ali ofereceu sacrifícios a Deus, porque ardia no coração dele. O homem que não vê o seu filho há 22 anos, tinha essa vontade: eu vou lá encontrar o meu filho. Filho esse que eu não vejo há 22 anos, que até então para ele estava morto, estava perdido. Só que ele antes tem que tomar uma atitude. Primeiro ele tem que consultar a Deus, porque a terra do Egito era uma terra pagã. É uma terra que facilmente ele seria corrompido. Primeiro tome essa atitude, consulte a Deus. Porque se é Deus que rege a minha vida, se é Deus que rege a sua vida, se é Deus que rege o universo, por que você está tomando atitudes confiando no seu próprio entendimento? Por que é que você está tomando atitudes que futuramente vai tirar você da presença de Deus?
Porque você tem tomado atitudes que futuramente vai te afastar. Procura saber se essa é a vontade do Eterno, se é o que Ele tem para a sua vida. Consulte a Deus primeiro. E Deus responde a ele. Verso 2: E falou Deus a Israel em visões de noite. Disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Glória a Deus. Perceba que o Eterno vai reforçar a promessa. A promessa era essa: fazer daquela família, a partir de Abraão, uma grande nação. E mesmo em uma terra pagã, o Eterno continua com a promessa em vigor. Ele fala: não temas, pode ir que eu serei contigo, e lá eu vou te fazer prosperar, lá eu vou te abençoar. Verso 28. Falei que ele tinha duas preocupações. A primeira era em descer ao Egito. Nós vamos ver agora a segunda, verso 28. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozém. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que enviou, correu para abraçá-lo, e abraçado a ele chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. O verso 28, no hebraico, diz assim: Vete Yehudá, Shalach, Yernav, Yosef, Yehorot, Yefanav, Goshen. E enviou Yehudá, e enviou a Judá adiante dele para Yosef, para preparar-lhes lugar a Goshen. A palavra preparar, em hebraico, Yehorot, ela é constituída das palavras Re, Vav, Resh e Tav. Perceba que o Eterno já havia falado para o pai, para Jacó: pode ir que eu serei contigo. Foi isso que nós vimos agora há pouco. E ele então vai. Mas antes de chegar no Egito, ele envia o seu filho Judá adiante dele até o Egito, para preparar o lugar. Mas que lugar que era esse? Lá naquela terra. Porque a terra já havia sido dada. A terra de Goshen, de Gozém, já havia sido dada. E o Eterno já falou: olha, eu estou com você, pode ir. Lá eu vou te fazer prosperar. Lá, em meio àquela tribulação, em meio àquela idolatria toda, eu não vou te desamparar. A palavra preparar, Yehorot, Re, Vav, Resh e Tav. Com essas mesmas palavras, eu também formo a palavra Torá. Com isso, Yehudá ele nos ensina que a preocupação maior dele era preparar uma yeshivá, um lugar que ele pudesse estudar Torá. Perceba que Yehudá, ele vai à frente para preparar um lugar que toda a sua família, a família de Jacó, pudesse estudar a Torá. Mesmo em meio àquela situação, mesmo em ter que se adaptar a um povo estranho, a um povo que não queria eles lá, ele se preocupa: olha, mesmo em meio àquela tribulação, mesmo tendo que se adaptar, mesmo dependendo das finanças daquela terra, de uma terra pagã, eu preciso me elevar, eu preciso continuar estudando Torá, eu preciso continuar próximo do Eterno. Então eu vou mandar o meu filho adiante de mim, para preparar lugar para a minha família continuar estudando Torá. É para glorificar mesmo. A sua preocupação maior, independente das situações, é entender o propósito e estudar a Torá. Se você continuar a estudar, a buscar essa elevação, essa separação,
Você vai tirar esse processo de letra. Vai ser fácil para você passar por esse processo. Procura estudar mais Torá, procura se elevar mais, porque aquele que estuda muito Torá, ele se eleva. Sim ou não? Ele se eleva, ele é diferente dos demais. E Jacó tinha essa preocupação em continuar estudando Torá, porque lá não tinha Yeshivá, lá não tinha. Então ele se preocupou: eu vou fazer uma Beit, uma casa de estudo, Beit Midrash. Procura se separar, procura estudar mais Torá, se prepara mais. Quando você se prepara, quando você estuda Torá, quando você se eleva, aí você se aproxima mais do Eterno. Eu falei lá atrás que José era uma tipologia, uma representação do Mashiach. Ele fala: olha, vai lá, sobe e traz o meu pai. Quando nos aproximamos de Yeshua nos eleva, nos aproxima do Pai, e nós conseguimos trazer o Pai para a terra. É essa oração que Yeshua nos ensinou: trazer os céus à terra. Essa é a nossa preocupação. Procura se separar, preparar mais. Prepare o seu ambiente, mesmo num dia corrido, mesmo num dia cheio de tarefas. Eu vi um Midrash que diz o seguinte: aquela pessoa que ela tem 2 horas de almoço e ela dedica 15 minutos para estudar a Torá, é válido. Mas aquela pessoa que só tem meia hora de almoço e ela dedica 20 minutos para estudar a Torá, essa pessoa ela se eleva mais. Ela se eleva muito mais, porque aquele que tinha 2 horas só dedicou 15 minutos. E aquele que tinha meia hora, 1 hora, ele dedicou grande parte do seu almoço, do seu tempo de descanso, para se elevar. Ele preparou o seu dia para estudar a Torá, para se elevar. E quando eu falo preparar, eu já me recordo do Mariotto. Você que acompanhar o status dele, ele prepara o dia dele. É alguém que prepara o dia dele e que não deixa fora a Torá. Essa é a elevação que nós temos que ter. Essa é a elevação que eu e você temos que ter. Essa é a nossa preocupação. Tem que ser a nossa preocupação diária. Independente das tarefas, procura preparar o seu dia. Procura estudar mais Torá. Separa um tempo, nem que seja 15 minutos, e o Eterno vai te honrar. Tenha certeza disso. Verso 27, só a nível de conhecimento. O que diz aí no verso 27? E os filhos de José que lhe nasceram. Não, vamos 26. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que desceram dele, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todas foram 66. O verso 28 diz: e os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E aí, quem me explica? No verso 26 diz que são 66. No verso 27 fala que foram 70. Só a nível de conhecimento, no verso 26 não está ali explícito José, seus 2 filhos e seu pai. Já no verso 27, sim. Por isso são 70, exatamente. Por isso, 70. Só a nível de conhecimento. Só para finalizar agora, só um ganchinho aí. O verso 27 fala que foram 70 nações. Já o verso 32 diz assim: os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio? Então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Goshen, porque todo pastor de ovelha é abominação para os egípcios.
Perceba, eu falei que eles não eram bem vistos naquele lugar. Pastor de ovelha no Egito não era bem visto. Mas vamos descer ali 70 para uma terra que ninguém quer. A luta ia ser grande. Mas na Parashá de Lechá, no Gênesis 12, quando o Eterno chama Abraão, ele diz uma palavra assim para Abraão. Vou até escrever gigante aqui. Ele diz para Abraão essa palavra: Baraque. Quer dizer, dá poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Glória a Deus. Aleluia. Ser próspero, Baraque. Abençoar, essa é a palavra. Baraque. Dá poder a alguém para ser próspero, bem-sucedido e fecundo. Mesmo numa terra ou num lugar, vamos trazer para os nossos dias, num serviço que ninguém gosta de você, você vai ser próspero. Você vai ser bem sucedido naquele lugar. Independente do lugar que você esteja, que as pessoas não gostam de você ou não querem você lá, tenha certeza que Deus vai te honrar naquele lugar. Independente de você ser a minoria ou a maioria, Deus vai te honrar naquele lugar. Amém? Então aplaude o Senhor e se coloca de pé. Glória a Deus.